Vamos lá, salve galera do canal FM Futebol ao Vivo, sejam sempre todos bem-vindos. Galera, vamos lá para mais um vídeo. Muitas críticas e críticas duríssimas de comentaristas aí da galera do Povo. Dentre eles aí, o mais experiente, que é o Graziani. Esse daí pesou as críticas, não só no treinador do Ceará, mas como no treinador do Fortaleza também. E aí um outro comentarista ponderou, e pasmem, né? Apesar de não ter tanta experiência assim, pelo menos eu vejo, né? Também não conheço tanto, mas para mim foi o comentário mais perfeito. Não é porque eu já venho falando aqui não, mas é porque você tem que ser sensato também em muitas coisas. Mas vamos lá, porque vocês vão entender aqui o que eu acabei de falar no comecinho. Vamos primeiro ouvir aqui o Graziani, ouvir o que foi que ele falou dos dois treinadores aqui. Os trabalhos dos treinadores. Não vou nem falar dos jogadores, porque os jogadores que estão aí nos elencos do Ceará e Fortaleza são jogadores do nível que os times podem ter. Agora, os trabalhos do Mozart e do Carpini, especificamente para esse jogo, na minha visão, foram péssimos. Péssimos sob todos os aspectos. Uma covardia gigantesca dos dois. Isso porque o Fortaleza jogou melhor, tá? Jogou melhor porque o Ceará conseguiu ser pior ainda do que o Fortaleza. O Mozart foi pior do que o Carpini. Porque o que o Mozart fez foi estragar o time do Ceará nesse jogo. Ele estragou o time. A justificativa dele, que a gente deve ouvir, aí acho que o Horácio deve ter separado, não, foram as circunstâncias, eu perdi ali o jogador. Beleza, aí põe um terceiro zagueiro. Ele acabou de chamar os treinadores de covarde, né? Covardia, que não foi para cima. E aí eu pergunto, será que o Graziani, ele de fato conhece o Mozart, o treinador do Ceará? Se não, eu peço e convido ele para dar uma... É fácil, você vai aí no Google e olha as características do treinador do Ceará. Eu acho que talvez ele desconheça, né? O treinador do Ceará tem características defensivas, irmão. Ou seja, e aí um cara experiente, não sei o que é que ele queria do Mozart, enfrentando um clássico, numa final de campeonato. Ele queria que o Mozart fosse para cima do Fortaleza. Pois é. E é porque ele é bem experiente como comentarista, né? Um terceiro zagueiro. E ainda colocou o Pedro Gilmar na reserva. Qual é a justificativa, meu Deus do céu, para o jogador que estava sendo titular o tempo inteiro, no clássico, o jovem jogador virou reserva? Qual é a justificativa? Não entendi. Não ter colocado o Melk logo de cara, porque, pelo que eu entendi, o Moura acha que o Melk é atacante e não pode jogar em nenhuma outra posição. Porque se você não tem o Alano, não tem o Vina, não tem o Matheus Araújo, o Matheus Araújo não estava nem jogando de meia. E ele vai lá e cita o Matheus Araújo como desfalque. Beleza. Por que não colocar o Melk logo no começo do jogo? Não entendi nada. Achei o Moza completamente perdido nessa escalação do Ceará. Ele estragou o time e está comemorando o empate. E pior que ele falou que saiu satisfeito. Aí que eu não entendi mesmo. E outra coisa. O time... Cara, aí eu me pergunto, você acha que o treinador do Ceará deveria ou não que ele deveria ou não deveria comemorar o empate? Ele empatou no final do jogo, irmão. Aos 47. Você queria que o treinador não comemorasse o empate? Ele ia fazer o quê? Ele ia chorar? Ele não jogou nada no primeiro tempo. Ele tinha oportunidade de corrigir no intervalo. Não fez nada. Voltou igual o time. O Fortaleza não percebeu a fragilidade do Ceará no jogo. O Carpini, com 3 zagueiros e 3 volantes, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Porque esses jogadores não têm talento para fazer gol. Esses jogadores podem fazer gol eventualmente, mas esses caras não participam de construção ofensiva para vencer o jogo. Ainda assim, o Fortaleza criou 2 chances reais para marcar. Está lamentando até agora, porque o Ceará não criou nada para marcar, só o gol. O Fortaleza perdeu um gol inacreditável com o Luiz Fernando. Precisa conversar com o Luiz Fernando, meu amigo. Como é que você perde um gol desse? Como é que você perde um gol desse, meu amigo? Né? Gol... De fato, o gol que o Luiz Fernando perdeu, aí é coisa de jogador mequetrefe, né? Poderia decidir ali e resolver tudo. E depois, não foi gol perdido do Brits, mas foi uma grande chance, porque o Richard fez um milagre na cabeçada do Brits. Muito pouco. O Fortaleza
com amplo domínio. Aí o Carpini se justificou isso. Não, eu posso errar, mas veja bem, eu achei que não era jogo pro Vitinho. Então é jogo para quem? Se não é jogo pro Vitinho, é jogo para quem? Né? Quer dizer, entrou com um atacante. Pronto. Eu vou concordar nesse ponto aí com ele, porque eu acho que o Vitinho deveria ter entrado no segundo tempo, como um jogador de buscar ali uma jogada individual, um contra-ataque, né? Apesar de eu achar que o Vitinho não rompe linhas, tá bom? Mas é um jogador de velocidade, um jogador de buscar contra-ataque, e o Ceará estava dando, em certos momentos da partida, espaço ali. Um atacante, o Luiz Fernando, e mais ninguém. Pochettino não jogando nada, absolutamente nada. Colocou o Crispim ali na reta Colocou final. o Crispim que não tá jogando nada também. Um monte de volante, um monte de zagueiro. O Fuentes. Outra coisa. Eu já tô falando, já tô desabafando, porque depois vocês falam. Fuentes, lateral esquerdo do Fortaleza. E Fernando, lateral esquerdo do Ceará. Vocês conhecem o que é linha de fundo? Não conhecem. Fuentes e Fernando nunca foram a linha de fundo. O Fuentes só teve uma subida, né? Não, mas ele o Fernando pegava a bola e cruzava com medo de fazer jogada. Da onde ele tá, ele cruza. Da onde ele tá, ele cruza. Né? Ao contrário do Mailton, que foi o melhor jogador para mim do jogo. Porque é um jogador que tem iniciativa, erra, mas tem iniciativa, procura a tabela, cruza, chuta de fora da área. É um monstrinho lá para tentar fazer alguma coisa. Tá aí. Esse foi o comentário do Graziani, um cara experiente, né? Experiente há muito tempo na comunicação, trabalhou muitos anos com o Alan Neto no Trem-Bala, né? E essa aí foi a visão dele dos dois treinadores de Ceará e Fortaleza. Ele queria ver um clássico aberto de muitos gols, um jogo, quem sabe, de 2-2, 3-3, numa final de campeonato, irmão. Ô, Graziani, final de campeonato não se joga, se ganha. Eu não sei se você já sabe desse ditado aí, é bastante antigo. Mas final de campeonato não se joga, se ganha. E clássico também. Não fazem nada disso. Mas assim, até para ser justo, né? Eu até tinha comentado aqui na sexta-feira com você e com o Lucas que, sabendo o momento do Fortaleza, que ainda não é um time confiável, do que a gente viu na terça-feira, o desespero que foi, eu entendi que ele precisava fazer esse jogo. Tipo assim, olha, eu não tô com o time pronto. Vou repetir a mesma formação que eu apresentei no clássico passado, que pelo menos não passei sufoco. E o Fortaleza... Ou seja, não quer perder. Não quer perder. Aí eu me venho e faço essa pergunta aí. O repórter que... Eu tô dizendo aqui que ele pode ser inexperiente, não sei, né? Não sei quanto tempo de rádio ele tem, mas enfim. Ele disse que o Fortaleza foi sensato ali em fazer o mesmo que ele... O treinador do Fortaleza fazer o mesmo que ele fez no primeiro jogo. Não é verdade? Perfeito, irmão. Perfeito. Não tinha muito o que fazer o Carpini. Entendeu? As peças do Fortaleza ainda tem um bocado ainda que chegou e nem pode jogar. E aí o Graziani perguntou. Olha o que o cara perguntou. Olha o que ele falou. Vou repetir a mesma formação que eu apresentei no clássico passado, que pelo menos presta atenção, não passei galera. Sufoco. E o Fortaleza... Ou seja, não quer perder. Não quer perder. Não quer perder. E aí eu me pergunto, ô Graziani, qual é o treinador que quer perder? Ou seja, é claro que ele não quer perder. Cara, que pergunta idiota, velho. E o pior é que o cara nem responde, o cara nem pergunta isso a ele. É claro que ele não quer perder. Eu tinha perguntado se eu estivesse lá na mesa com ele. É claro que ele não quer perder. Qual o treinador que quer perder, irmão? Qual o treinador que quer perder? Cara, vou te contar um negócio. Meu Deus do céu. Eu não presto pra estar em mesa redonda não, porque eu causo polêmica, né? Mas enfim, cara, vou te contar qual é o treinador que quer perder, Graziani. Qual o treinador que quer perder? Ele queria o quê? Que o Fortaleza jogasse com 2 zagueiros, desse espaço para o time do Ceará, o Ceará também. Talvez, se o treinador do Ceará, que foi muito criticado, né? Muito criticado, e acha que tem um Real Madrid na mão, pode ser que ele venha mais aberto com o Fortaleza no próximo jogo. E aí, ó, tomar na tarriqueta, irmão. É o que eu espero. Se ele for um treinador que pegue corda, porque eu vi a galera na imprensa dizendo que, que não sei o que, o Ceará com 3 zagueiros e tal, e muitas perguntas assim, como se o Ceará estivesse enfrentando um time qualquer.
Tá enfrentando nada mais, nada menos do que o seu maior rival, irmão. Independente do Fortaleza tá em formação, é o Fortaleza, cara. É o Fortaleza. Tá em formação, mas é o Fortaleza, camisa pesa, irmão, do outro lado. É final, é clássico, não é um jogo mequetrefe, não. Ceará não tá jogando com nenhum time mequetrefe, não. Eu acho que é o ponto principal, né? Que é tipo assim, vou apostar, tanto que eu acho que eu falei aqui na sexta-feira. Aposta numa bola parada. O Mailton é um jogador importante para isso. Você não tá com o time pronto. Tanto que eu falei, para mim vai além das finais, tá? Para mim o Fortaleza ideal tá depois dessas finais. Sendo campeão ou não sendo campeão. Cara, esse cara parece que leu meus pensamentos. Não sei como é o nome desse comentarista, mas ele leu meus pensamentos, velho. Quando eu peço pro torcedor do Fortaleza ter um pouquinho de paciência com o Carpini, é esperar as peças chegar, irmão. Deixa o cara receber as peças na mão. Deixa o cara ter um time na mão. E aí, depois a gente faz crítica ao Carpini. Eu vou ser o primeiro. Eu garanto a você que aqui, irmão, ó. Aqui eu não passo pano, não. Eu não passo pano pra treinador, não, amigo. Nem se fosse meu irmão lá no Fortaleza, eu não passava pano. E aí, o lado do Ceará, para mim, eu acho que é o mais grave. Porque o Ceará tinha peças para fazer o jogo diferente. Beleza, não quer utilizar o Melk? Traz o Richardson. Claro, o Zanocelo para ser um homem de criação, pelo menos. Lógico. Agora, abrir mão. E aí é que tá. Para mim, esse foi o diferencial do clássico. Quando você faz o 3, né, 3 zagueiros para liberar esses laterais, o Fortaleza tem jogador para isso. Que no caso é o Mailton. O Ceará não tem. O Alex Silva fez uma partida. Os laterais do Ceará realmente. Cara, visão de jogo legal, bacana desse comentarista aí. Melhor do que a do Graziani, que tem muito mais experiência, eu acho, talvez, do que ele. Mas enfim, é isso, irmão. O torcedor do Fortaleza tem que esperar e dar um pouquinho mais de tempo ali, o Carpini, porque as peças vão chegar, né? E um clássico não se joga, se ganha. E principalmente uma final de campeonato, irmão. Se o Ozar pegar a corda, tomara que ele pegue. Vai ser bom pra gente. Deixa eles vir pra cima do Fortaleza, deixa eles acharem que são o bambambam, que é a cocada, que é o último copo d'água do deserto. E aí, o fumo vai entrar. Presta atenção no que eu tô dizendo aí. Se o treinador do Ceará pegar a corda, vai levar fumo do Laio na final, irmão. Tomara que ele pegue corda. Não sei qual vai ser o pensamento, qual vai ser o esquema que ele vai montar para o jogo da volta. Porque as críticas em cima dele foram pesadas. O Ceará só enfrentou time mequetrefe, irmão. Só enfrentou time mequetrefe. E aí eles acham que o Fortaleza ele tinha que engolir o Fortaleza. Respeito. Essa aqui não é a camisa do Lion, não, mas cadê o símbolo do Fortaleza? Pois é, respeito o Lion, meu amigo. Respeito o Lion. Respeito o Fortaleza, irmão. Mas é isso, galera. Eles acham que o time do canal é um Real Madrid do Nordeste, que pode atropelar o Fortaleza, porque atropelou o Maracanã da vida, o Horizonte. E aí acha que pode atropelar o Fortaleza. Esses caras parece que cai da rede e fica brincando com a varanda, irmão. Ai, cara, como eu gosto de... né? Que pena que eu não tô numa mesa redonda pra mim debater com esses caras. Mas enfim, né? Mas é isso, irmão. Galera, valeu, não esquece. Deixa o like, se inscreve no canal e lembrando que hoje tem live, né? Hoje, às 20 horas, tem live. A gente vai bater um papo aqui sobre o que aconteceu no jogo. Valeu, um forte abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do esporte, amantes do futebol. Seja a hora que você abrir esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e é isso aí. Valeu.